Olá pessoal, muito bom dia para vocês, eu sou Fagundes e a gente está chegando trazendo mais informações agora, hoje dia 7 de dezembro de 2022 e os dias estão passando, né? Bom, a primeira matéria de hoje, gente, é interessante. A primeira matéria de hoje e a segunda matéria de hoje, elas chamam a atenção porque são duas ações do judiciário, né? E eu já vou logo adiantar um spoiler da próxima. A próxima é relacionada a Renan Calheiros. Essa agora, vocês já viram no título, é relacionada a Bolsonaro. E a gente vai ver como que o nosso judiciário trata as duas ações. Tá? Então, quando terminar essa matéria, fica ligadinho que a próxima será justamente sobre Renan Calheiros. E aí você em casa faz uma comparação para entender como atua o nosso Supremo Tribunal Federal. Porque as duas ações são do Supremo Tribunal Federal. Essa de Barroso e a outra de Fachin. Bom, antes de mais nada, né, vamos aqui aos comentários, né? Ver o que o pessoal tá falando aqui nos bastidores. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui o... Geraldo Miranda. Geraldo, um abraço, Geraldo. Não é possível tudo isso. Acho que é isso que ele comentou aqui. Tensão aumenta na DF. Justiça proíbe compra de quase 100 blindados pelo Exército. Você vê, né? O Exército queria gastar 90 milhões de reais, né, para reforçar a nossa frota. A Justiça proíbe. E a justificativa é absurda. Não cola. Agora, o PT quer meter um rombo de 178 a 174 bilhões de reais e a Alcolumbre tem até pressa. Essa foi a parte que eu achei até estranha. A Alcolumbre apressado em votar. Vamos lá, gente. Barroso prorroga por 60 dias. Presta atenção. Barroso prorroga por 60 dias investigação sobre Bolsonaro a partir da CPI. E é engraçado, gente, que foi esse mesmo Barroso, para você ver como os nossos ministros, eles não têm palavra. Ó, lá atrás, esses mesmos ministros, sobre a questão das críticas da sociedade, o que eles diziam? Se você não quer ser criticado, se você não quer ser xingado, não quer ser alvo de ataques, não se... Isso foi... se você não quer ser alvo de ataque, não se candidate a cargo público e nem, né, assuma cargo público, né, enfim. Hoje, os mesmos que diziam defender a liberdade de expressão e inclusive até críticas pesadas contra o Supremo, hoje são os mesmos que mandam prender. Lá atrás, nós tivemos... Qual foi a outra? Meu Deus, me fugiu da memória agora. Tinha outra agora que eu estava aqui na cachola. A questão do perdão presidencial. O que eles falavam antes? O próprio Moraes mesmo dizia que é indiscutível, é uma prerrogativa do presidente. São os mesmos que foram lá para, né, tentarem invalidar. E a ação está aberta ainda, gente, não finalizou. Eles deixaram lá, empurraram com a barreira. Sabe o que vai acontecer? Eles vão deixar para depois que passar as eleições, depois que Lula assumir, aí eles vão retomar, como eles sempre fazem, porque o Supremo ele faz isso. Eles dão o primeiro pontapé, vem a reação do povo e depois eles seguram. Quando o povo está quase esquecido, foi assim para soltar Lula. O mesmo STF que foi favorável à prisão em segunda instância, em 2019, foi o mesmo STF que derrubou. Você consegue compreender isso? E a mesma coisa agora. Foi Barroso quem disse, quando o pessoal lá da CPI entregou o relatório lá para a PGR e foi para o Supremo, ele disse, isso aqui, ó, é mais político do que criminal. Porém, o mesmo Barroso agora prorroga. Mas vamos lá para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política, gente, todos os sábados às 21 horas. E na nossa live, 100% de interatividade. Vem pra cá, que é show de bola. Também, no finalzinho aqui da descrição, vocês vão encontrar os links dos nossos outros canais, mais o link de convite do nosso grupo lá no Telegram do Brasil Notícias. E, quem só que acompanha, já sabe. Todo final de dia, o que você não recebeu de notificação aqui,
Complementa lá, porque eu ponho todas as matérias lá. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, prorrogou por mais 60 dias. É como se eles quisessem, gente, criar provas, inventar provas. É como se eles não... Cara, a gente tem que encontrar alguma coisa. Não pode arquivar. A investigação das denúncias feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid-19, contra o presidente Jair Bolsonaro, PL. A decisão, proferida nesta terça-feira, 6, também atinge os filhos. Veja que o negócio aqui, gente, você percebe que é uma perseguição. Não é uma questão judicial, é uma perseguição. Os filhos do chefe do executivo. Tendo em vista que a sistematização da documentação apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito ainda não foi concluída, defiro o pedido de prorrogação do prazo para a continuidade das investigações por mais 60 dias, escreveu o ministro. O detalhe, gente, pra vocês terem uma ideia, os caras entregaram a documentação para a PGR. O que aconteceu? A PGR mandou de volta e disse: cara, tá tudo bagunçado, não tem nada aqui, organiza essa bagunça de vocês. Vocês lembram de uma matéria que eu trouxe? Que a PGR, a Polícia Federal, estava prestes a entrar com uma ação contra o Senado, para o Senado liberar essas provas para eles poderem analisar. Lembram disso? É engraçado como é que, os caras seguram de propósito, e foi o que eu disse para vocês na matéria. Eu falei, gente, eles estão segurando de propósito para o tempo passar. Você vê, a polícia foi lá, a PGR mandou de volta, disse: cara, arruma essa bagunça. Os caras ficaram de organizar a bagunça que eles mandaram, de que não tinha nada ali, né? Disseram que tinha prova, mas tava tudo de ponta cabeça. Parecia um quebra-cabeça montado atrapalhado. Aí eles guardaram para lá. A PF foi lá com o tempo, esperou, foi lá, pediu a documentação. Os caras deram uma de doido, fingiram que não receberam o pedido, mas não nada. A PF foi lá, pressionou, ameaçou entrar na justiça, nada. E agora Barroso vem e prorroga justamente porque eles não entregaram, porque o negócio continua lá. Pô, mano, você vê que o negócio não funciona, gente. Não é porque não funciona, não, é porque eles não querem fazer a coisa andar. Das 10 apurações preliminares abertas depois que a CPI concluiu os trabalhos no ano passado, a PGR já pediu arquivamento em 9 casos. Entre as condutas irregulares indicadas pela CPI estão: 1. Estimular a população a se aglomerar. 2. A não usar máscara. 3. A não se vacinar. Além de 4. Incentivar a invasão de hospitais para a gravação de eventuais leitos vazios, né? Essas são as acusações. Não se vislumbra qualquer diligência que possa ser realizada para complementar os elementos já coligidos, os quais, ao contrário, se revelam suficientes neste momento para um juízo de um lado, de absoluta carência de justa causa para a deflagração de persecução penal e de... E de outro, até mesmo de atipicidade das condutas, defendeu a PGR. Ou seja, não tem lógica, não tem aqui elemento, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Além do presidente, são investigados o senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, os deputados Eduardo Bolsonaro, olha só, Ricardo Baus, Osmar Terra e Carla Zambelli. Olha só, e a senadora e a deputada... Cadê? Agora a senadora Bia Kicis, né? Não, pra vocês verem, gente. Aí você vê que coisa engraçada. Quais são os crimes apontados aqui, gente? Aí a gente tem o consórcio Nordeste, 48 milhões desviados. Cadê os caras atrás desse dinheiro? Você tem Helder Barbalho no Pará, mais 150 milhões desviados. Você tem na prefeitura de Fortaleza, né? Eu não lembro agora o nome o nome do cara, Roberto Cláudio, alguma coisa assim, não lembro agora o nome do cara. Mas 20 e não sei quanto, 28, foi 29 milhões de reais desviados. Ninguém vai atrás, cara. Vão atrás de Bolsonaro. Só agora segura aí, que eu vou ler aqui os comentários pra gente finalizar essa matéria.
E a próxima matéria que eu vou trazer para vocês é o tratamento que que o Supremo deu a Renan Calheiros. E agora a gente começa a entender a troca, você vai começar a entender a troca de carícias, de favores, entre Supremo e Senado. ênfase para uma PEC, uma emenda à Constituição, uma emenda à Constituição que o Renanzinho está propondo para dar poderes ao Supremo. E é muito estranho que assim que ele consegue as assinaturas para essa emenda à Constituição andar, o Supremo vai lá e faz o que fez. Mas antes, vamos para os comentários para a gente ir lá, tá? Rosimere G. Ferreira. Rosimere, um abraço, querida. Nossa live. Esquece não, hein? É triste saber que existe ainda generais de alto escalão que ainda está em cima do muro, se eles estão com medo da imprensa para tomar a decisão que o Brasil pede e não fizerem nada, as FFAs serão destruídas por dentro com aplausos do Foro de São Paulo. Na verdade, não é assim, Rosimere, tá? Não é assim. Eu venho explicando isso sempre para vocês. As Forças Armadas nunca vão tomar essa decisão se elas não forem provocadas. É como eu venho explicando para vocês. As manifestações não têm tido o efeito necessário. Uma coisa que muita gente não sabe, até pela questão que a história... muita gente não... esse é um mal que às vezes nós brasileiros temos. Nós não buscamos conhecer a nossa história. 64... nós estávamos até em vias de guerra civil. Por que vocês acham que a esquerda teve todo o trabalho de desarmar o cidadão? Porque as manifestações naquela época, ou melhor, as ações naquela época da esquerda não estavam sendo coibidas só pela polícia. Você tinha um início de guerra civil. Você tinha pessoas que tinham armas em casa que muitas vezes atuavam, compravam a causa e atuavam pelo conservadorismo e às vezes até chegavam às vias de fato, troca de tiro, essas coisas com os comunistas. Você entendeu? Que foi uma das coisas que foi agravando, né, aquela decisão de 64, que foi levando aquela pressão, aquela panela de pressão. Nós não temos isso hoje, obviamente, né? Só que hoje, o que provocaria os generais, que a gente tanto acha que são generais melancias, não. Eles são generais que obedecem à Constituição. E eu sou contra essa ideia de que o Exército tem que sair da Constituição porque fulano saiu da Constituição. Porque, gente, a partir do momento que o Exército fizer isso, acabou. Acabou. Isso daqui é igual você fazer uma malandragem para se dar bem. Você fala, não, só vou fazer uma vez. Cara, você fez uma, você quer fazer sempre. É igual traição. Você traiu uma, a mulher perdoou, o marido perdoou, acabou. Você vai trair 200. Claro que nem todo mundo é assim, mas a maioria vai. Então, assim, é um perigo muito grande e as Forças Armadas, elas têm essa ciência. Então, elas vão agir dentro da Constituição. Se o povo quer mudança, faça a mudança acontecer. Mas é preciso o povo fazer isso, né? Não é só ficar na frente dos quartéis, né? Cadê os caminhoneiros? Ah, mas as multas... Ah, mas não sei o quê. Bom, era justamente nesse ponto que o caminho estava certo para as Forças Armadas. Mas aí Moraes veio, conduziu as manifestações para o campo dele, as pessoas tiveram medo, né, das multas e tal, e aí foram recolhendo seus carros e o Brasil continua andando, gente, numa boa. O Brasil não está tendo problema nenhum de abastecimento, nada. Então não tem por que as Forças Armadas entrarem. A convocação do povo é justamente a obstrução de certas coisas. Não está tendo. Urgente, bandidos queimam militares do Exército e da Marinha no Rio de Janeiro, né? E essa questão aqui não é o fato de porque foram os militares. Isso aqui acontece com PM, com civil, né? Eles entraram por acaso, eles erraram o caminho. Quando eles chegaram lá, os bandidos, provavelmente identificaram que eles eram militares, acharam que eles podiam estar em alguma operação, em alguma ação, torturaram para descobrir, provavelmente não descobriram nada porque não tinha nada, mas como já tinham torturado, aí mataram. Você pode prestar atenção que incidência de roubo, ou melhor, quando há roubo, né? Se você olha assim, por exemplo, na casa de um cidadão, a porcentagem de morte é menor. Mas quando entra na casa de um policial civil ou militar, a incidência de morte é muito maior. Por quê?
Porque quando eles veem que o cara é militar, que é policial, eles apagam. Isso isso não é de hoje, ó. Isso já é muito antigo, né? Mas enfim, vamos lá, gente, tá? A gente tem que entender o contexto para fazer a cobrança certa na questão certa. Júlia Teixeira, queremos justiça, né? Tensão aumenta no DF, justiça proíbe compra de quase 100 blindados pelo Exército. Outro negócio polêmico aqui, né? Vamos lá. Júlia Teixeira novamente. Chega de inversão de valores, cansamos de pedir o impeachment de Moraes, né? Biaquices e Cabo Júnior Amaral têm contas bloqueadas no Twitter sem aviso prévio ou justificativa. Aí tá o grande problema, ó. Você tem um Congresso funcionando ainda. Infelizmente, ele não tá atuando pelo povo, mas ele ainda funciona. Ele ainda funciona. É esse o grande problema. Você ainda tem as instituições funcionando. Querendo ou não, elas estão lá. O Exército não vai tomar um país desse jeito. Não vai assumir um país. Porque, gente, a entrada dos militares, vocês não têm ideia da revolução que vai fazer no nosso país. A gente não pensa nas consequências, mas eles pensam. Eles pensam. Por isso, que eles só vão dar esse passo quando eles tiverem 100% de certeza que esse é o único caminho e não tem mais outro. Fui, gente.